19 horas na capital da República. Era mais ou menos assim como era a abertura do programa A Voz do Brasil. E isso não foi por coincidência, nós combinamos isso. Eu nem lembro se a frase era essa, mas era alguma coisa parecida com isso, que fica na memória da gente. 19 horas em Brasília, alguma coisa assim. E começava aí com essa música. Gostamos? Gostamos. Sim, claro que sim. Sim, claro que sim. Isso também é música clássica? Sim, claro que sim. Também, música clássica também. E essa música, podemos ouvir novamente essa abertura? Ou deixar a música de fundo? Tá de fundo? Aí, muito bem. É uma música fantástica. Começamos o programa indo direto ao assunto, indo exatamente no ponto, já tocando a música que vamos ouvir hoje. Que música que é essa? É O Guarani, de Carlos Gomes. A música é O Guarani e o compositor é Carlos Gomes. Carlos Gomes. Brasileiro? Sim, ele era brasileiro. Brasileiro. Muito bem. Olha aí. Fantástico, não? As pessoas mais antigas ouvem isso e se lembram desse programa. Era o programa mais antigo. Quando que ele começou mesmo? Em 1935. Isso, desde 1935 no ar. O programa mais antigo do Brasil, o programa de rádio mais antigo do Brasil, mais antigo da América do Sul. Olha, é bem antigo. E o pessoal ouvia. Era um programa de informes, um programa institucional de uma estatal, empresa brasileira EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, acho que é isso, ainda existe, só que hoje tem uma nova versão, uma nova repaginação, né? Já tem um outro estilo. Mas isso daí fez parte da história da gente. Eram duas coisas que aconteciam. Às 18 horas, a hora da Ave Maria, era bem comum, todas as rádios tocavam isso aí, a hora da Ave Maria, 18 horas. E também às 19 horas era padrão, o pessoal já sabia que tocava essa música aí e ia começar A Voz do Brasil, que é um programa de uma estatal falando sobre as notícias do governo brasileiro, na versão do governo brasileiro, é claro. Não havia ali espaço para oposição, é um programa do governo brasileiro falar sobre as coisas que ele fazia, ok? Um informe institucional. O que mais sabemos sobre o compositor ou sobre a música? Bom, o compositor, ele foi o primeiro compositor brasileiro, se não me engano, a ter uma carreira na Europa. Ah, é? E, inclusive, essa música, ela foi escrita primeiramente em italiano e ela estreou no Teatro Scala, em Milão, na Itália. Que chique. Se eu não me engano, foi em 1870. 1870, quando o Brasil ainda era império. O Brasil nem era república. O Brasil era império, isso quer dizer que ele se tornou república em 1889, é isso? 1889 deixou de ser república e passou a ser... Deixou de ser república. Império. Deixou de ser o império, monarquia, para ser república. Sim. 1889. E em 1888 foi o ano que acabou de vez a escravidão no Brasil. Ufa, muito bem. Muito bem, o que mais sabemos? E esse homem, o Carlos Gomes, ele era muito importante e, inclusive, ele foi retratado em uma minissérie brasileira chamada Chiquinha Gonzaga, que lançou em 1999. E ele tinha uma versão da moeda de R$300 que tinha o rosto dele estampado. Então ele era bem importante. Ele cabeludo, bigodão, né? Sim. Se tivesse cavanhaque, além do bigode, cabeludo daquele jeito, ia parecer Raul Seixas. Verdade. Muito bem. E aí, essa música, O Guarani, ela foi feita por uma ópera, chamada O Guarani também, se não me engano. É um livro? E ela foi estreada no livro, foi inspirada no livro de José de Alencar, que também tem o mesmo nome. Ah, ok. Por falar em mesmo nome, José de Alencar é o escritor, mas nós tivemos José Alencar, que foi o vice-presidente da República na época do governo Lula, que morreu, acabou morrendo, lutou contra o câncer. No caso de José de Alencar, que é o autor do livro, O Guarani, dá para saber um pouquinho sobre ele ou sobre o livro? Vocês pesquisaram alguma coisa sobre isso? Então, basicamente o que todo mundo sabe é que é um livro bem importante da literatura brasileira, da época romântica, né? Isso, é um livro de... E José de Alencar é bem conhecido, principalmente por Iracema também, livros mais indianistas, se não me engano. É, indianista, ele fala muito. Esse livro, O Guarani, é um livro que vai tratar da história de um romance. Havia lá um
uma pessoa, Dom Antônio, se não me falha a memória, e ele tinha uma filha, uma princesa, menina linda, segundo narra no livro, que se chamava Cecília, ou a Ceci. E aí o que aconteceu? Havia um índio que estava muito próximo de Ceci, porque ele a salvou, protegia ela, tal, e tinha gente querendo namorar com a Ceci, querendo matar o pai da Ceci, e o índio, que era Peri, protegia a Ceci de tudo. Mas por engano, o pai da Ceci, ele acabou matando um índio lá de uma maneira, um acidente. Ele estava caçando e de repente na hora de matar lá, matou um índio. E aí aconteceu uma guerra. E sabe qual foi a ideia de Peri para tentar matar uma tribo lá? E ele mesmo sendo índio, ele tomou um veneno, ok? Porque quando ele fosse lá pego pelaquela tribo, a tribo como era canibal quer dizer que come a carne de ser humano, ok? Então ele com um veneno no corpo, quando fosse comido pela tribo, a tribo toda acabaria morrendo porque estava comendo a carne envenenada dele. Só que acabou não dando certo, ele tomou um antídoto e reverteu o veneno, o efeito do veneno. Aí sobreviveu. E aí tem uma outra história que aí é aquela coisa que a gente não pode falar o que aconteceu, porque isso se chama... Spoiler! Oh, que coisa mais chata esse spoiler. Mas é ótimo, é ruim quando alguém conta a gente. Mas enfim, o livro Guarani é a história de um amor difícil entre Ceci, uma mulher branca, e o índio Peri. E essa história dos índios é bastante interessante. O que nos leva a pensar sobre o quê? Sobre o nosso fundo. Que coisa mais linda este lugar. Onde é que nós estamos? No Teatro da Paz. Teatro da Paz, muito bem. Na verdade estamos no Instituto Federal de Suzano. Mas virtualmente estamos... No Teatro da Paz. Teatro da Paz. Conta um pouquinho pra gente sobre esse local. Bom, ele foi fundado... Lugar não, lugar. Ele foi fundado em 1878, na época áurea do ciclo da borracha. Ainda éramos... Império. Monarquia. Isso. E ele foi fundado lá em Belém, né, no Pará. E de início o nome dele era para ser Nossa Senhora. Ah, é? Sim, foi sugerido até mesmo... Um nome religioso. Isso, é um nome religioso. Foi sugerido pelo bispo Dom Macedo. Só que depois ele acabou voltando atrás e pediu para que mudasse o nome para o Teatro da Paz, porque ele achou que o nome Nossa Senhora era muito indigno por conter coisas circulares, enfim, que não corresponderiam com o nome. As coisas, não a Nossa Senhora é indigna, o lugar por ser profano, não ser uma igreja, única exclusivamente para cultos religiosos, não seria adequado. Ele disse que não condizia com o nome, então era melhor trocar. E nisso, esse nome acabou fazendo uma homenagem ao fim da Guerra do Paraguai. Então, por isso, acabou ficando Teatro da Paz. E você sabia que na Guerra do Paraguai, quem foi que custeou, que ajudou, bancou o Brasil para poder fazer a guerra contra o Paraguai? Quem? Um camarada chamado Barão de Mauá, também conhecido por... Irineu Evangelista. Irineu Evangelista de Souza. Onde é que você aprendeu todas essas coisas? Nas aulas de economia. Nas aulas de economia. O dinheiro para o Brasil ir lá na Guerra do Paraguai foi custeado pelo Barão de Mauá, que era ali na época do Império também, com Dom Pedro II. Muito bem. Que mais sabemos? Por exemplo, no Pará, nós tivemos uma pessoa mundialmente conhecida no setor automobilístico que tentou montar uma empresa ali, da Ford, o dono da Ford. É o Henry Ford. Ah, tá. Ele veio para o Brasil uma época tentar plantar lá as seringueiras para tirar aquela seiva e fazer pneus, porque ele tinha interesse em produzir pneus para colocar nos seus carros. E fez lá a Fordlândia. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Mas essa é uma história que fica para outra situação. Temos mais informação? Sabemos também que é o segundo maior teatro da região norte. Olha. Só perde para o Teatro Estadual no Palácio das Artes. Que fica lá também, no norte? Sim, em que lugar? na região norte. Talvez em Rondônia? Será que é?
Sim, creio eu. E tem o Teatro do Amazonas, que acho que fica em Manaus também, que é muito grande. Eu não sei o ranking, mas esse é o segundo maior. Muito bom, muito legal. O que mais sabemos? Basicamente é isso, né? Olha, eu achei interessante também o endereço desse teatro, porque ele fica na Praça da República, mas foi feito na época do Império, na avenida também Getúlio Vargas, que não tem nada a ver com isso aqui dos anos 40, 50, um presidente que nós tivemos. Muito bem. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa música? Vamos. Sim. Dá para colocar desde o início, por favor, pessoal? Quem está lá mesmo? A Letícia? Letícia. Wesley. E o Wesley. Breno. E o Breno também. Muito bem. Olha lá, vamos começar de novo. A Voz do Brasil. Muito bem. De Carlos Gomes. Um campineiro, né? Paulista. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Quem nasce na capital, paulistano. Ele era paulista. Viveu por quantos anos ele? Por volta de uns 60, se não me engano. 60 anos, é isso mesmo. E morreu lá em Belém do Pará. E aí esse teatro. E tem vários bustos dele, em homenagem a ele. Aqui em São Paulo mesmo, na Praça Ramos de Azevedo, no centro de São Paulo ali, no teatro. Tem também um busto dele em homenagem. Dentro do próprio Teatro da Paz tem um busto dele ao lado de José de Alencar. Bem interessante a obra. Ok, acho que ficamos por aqui. Uma informação importante é que este vídeo é compartilhado via WhatsApp para muita gente, mas se você entrar lá no YouTube e colocar programa Nota Clássica, se inscrever no canal, dar o joinha, você passa a receber a informação e não fica dependendo de que a gente envie somente pelo WhatsApp para receber e assistir esse programa e compartilhar, inclusive. Você olha no YouTube, tem todas as edições lá, mais de 3 anos de programa. E agora que basicamente o programa tem redes sociais, então tem como saber por lá também, porque toda vez a gente fala o tema e o compositor. Está nas redes sociais, está no Facebook E no Instagram. e no Instagram. Muito bem. Para achar isso, como é que faz? Basicamente só procurar lá, ou no Facebook ou no Instagram, Nota Clássica e encontra. Nota Clássica, ok. Programa Nota Clássica ou Nota Clássica, encontra lá. Isso mesmo. Professor Douglas Filenga. Victoria. E Gabriela Batista. Gabriela Batista. Temos algumas pessoas ao vivo conosco? Enquanto isso, nós vamos colocar a música tema para o nosso programa. Por favor, Letícia. Muito bem. Essa música da ópera Carmen, de Georges Bizet, em francês. Então, toda vez que você ouvir essa música, você se lembra do programa. E o programa tem várias outras músicas, muita cultura e informação para ser compartilhada. Ele é feito ao vivo, agora são 18h45 aproximadamente, é isso? Sim. Isso mesmo. Quase 18h45 e hoje é dia 3 de junho de 2019. E para variar, a internet continua com um delay, com um atraso, e não dá para a gente ver ao vivo quem está participando aqui conosco, mas sempre tem gente por aí. Agradecer a Vânia, esposa do Samuel, que foi ela que deu uma sugestão nesse final de semana sobre esse lugar, e a vocês também que ajudam a escolher esse lugar e esse assunto, esse tema para a gente falar. Ok? Não apareceu ninguém? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Assista e compartilhe o link ao som de Carlos Gomes, o Guarani, e também de Georges Bizet, Carmen. Tchau.